Olá, meninos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar início à nossa aula então da semana 29, onde a gente vai continuar falando de biotecnologia, mas hoje o nosso assunto vai ser a respeito da biotecnologia e a técnica conhecida como CRISPR, certo? Vamos lá então? Opa, vamos voltar lá. Bem, gente, CRISPR é um método de edição genética, né, que deu o Prêmio Nobel de Química a duas pesquisadoras, Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna. Essa técnica de edição genética, ela consegue fazer cortes em trechos bastante específicos do DNA e existem outras técnicas de edição genética, mas essa é uma técnica que a gente pode chamar de mais refinada por conter essa especificidade maior, onde o cientista ele consegue ter uma maior precisão do trecho que ele está recortando. Então, vamos conhecer um pouco da técnica, né? Saber como ela foi descoberta e o que ela faz. Então, um pouco da história dessa técnica. É uma ferramenta que permite a edição genética de várias espécies de forma simples, rápida e principalmente de baixo custo. Então, como a gente viu na aula passada, nós estamos estudando biotecnologia e a biotecnologia ela vai apresentar ferramentas, ou seja, instrumentos que se permitam fazer a manipulação de moléculas, né, como DNA e RNA. O que é a edição genética? A edição genética vai ser o conjunto de estratégias que vai permitir modificar de forma precisa as sequências nucleotídicas. O que são as sequências nucleotídicas? São aquelas sequências, né, de moléculas menores que formam o DNA e onde a gente encontra as bases nitrogenadas, adenina, citosina, guanina e timina. Essa técnica ela foi desenvolvida a partir de descoberta do locus CRISPR em procariontes, né, em bactérias, ainda no final da década de 1980, por volta de 1985. O que é um locus, né? Se você não lembra, um locus, como a gente já viu lá no início dos nossos estudos em genética, é uma região específica, né, dentro de um cromossomo, onde a gente encontra um gene. Então, a região de um gene a gente chama de locus. E aí, esse locus recebeu o nome de CRISPR. O que é esse CRISPR? O que significa? Na verdade, esse nome é um acrônimo, né, onde cada letra aqui significa uma palavra, e aí quando a gente traduz, né, aqui o CRISPR ele é um acrônimo em inglês, quando a gente traduz então para o português, significa repetições palindrômicas curtas, agrupadas e regularmente espaçadas. O que são as repetições palindrômicas? São repetições de sequências pequenas de nucleotídeos, né, de bases nitrogenadas, e que você lê ela tanto da esquerda para a direita como da direita para a esquerda, e elas vão ter a mesma sequência, né? Então, A, C, G, T, T, G, C, A, e aí se você ler daqui para lá, ou seja, de trás para frente, ela vai ter a mesma sequência. Então, vou ter várias repetições dessa, regularmente interpassadas, então aqui eu vou ter uma outra sequência, e logo em seguida eu vou ter uma sequência palindrômica de novo, é isso que quer dizer, certo? Então, no final da década de 80, foi descoberto então essa região, esse locus, e foi dado a ele o nome de CRISPR. Agora, o que esse locus faz? Qual que é a importância desse locus? Descobriu-se então que esse locus ele faz parte do sistema imune adaptativo de bactérias. A bactéria, como um organismo extremamente simples, é lógico que ela não tem um sistema imunológico, como a gente conhece nos seres humanos, por exemplo. Então, ela desenvolveu uma adaptação para se defender de determinados vírus. Então, quando o vírus aqui, né, esse aqui está simbolizando um bacteriófago, quando um vírus injeta o material genético dele dentro
da célula da bactéria, a bactéria vai conseguir pegar esse DNA desse vírus e incorporar ao seu DNA, que é nessa região que a gente está chamando de CRISPR. Ao lado dessa região onde ela incorpora o DNA do vírus, ela vai ter uma região que codifica proteínas importantes para esse processo imune, que são chamadas de Cas. Então, são os Cas genes e que depois vão dar origem às Cas proteínas. Então, a bactéria vai conseguir começar a produzir RNAs que reconhecem esse vírus, esse DNA desse vírus, se ela for novamente infectada. Então, numa próxima ocasião em que ela for infectada, esses RNAs vão conseguir, lembrando que o RNA ele é feito a partir de uma sequência de DNA. Então, por isso, a partir desse DNA viral que ela incorporou em seu material genético, ela produz RNAs que vão conseguir reconhecer regiões desse DNA viral. E aí, com o auxílio dessas proteínas, ela vai conseguir quebrar esse DNA viral. E aí, quebrando, ou seja, degradando esse DNA viral, o vírus não vai conseguir mais parasitar essa célula, não vai conseguir mais prejudicar o funcionamento dessa célula bacteriana. Então, por isso que a gente está chamando de sistema imune adaptativo. Então, a partir desse reconhecimento, a bactéria consegue se defender desses parasitas, que são os vírus aí. Ainda um pouquinho sobre a história, né? Então, no caso que eu contei para vocês agora, a bactéria, então, contendo a informação genética do invasor, ela vai usar essa informação para combater o próprio patógeno. Isso é possível por quê? Porque uma enzima chamada de Cas9, né, uma das enzimas ou proteínas associadas ao locus, aquela que está lá do ladinho do locus CRISPR, atua como uma endonuclease. Uma endonuclease é uma enzima capaz de quebrar ácidos nucleicos, certo? De dentro da dupla hélice, por exemplo, de DNA e fazer cortes. Só que a Cas9 ela é responsável por fazer as clivagens, mas alguém tem que levar ela até o lugar específico de corte. Quem vai levar ela vai ser os RNAs. Né? Ou seja, ela é capaz de clivar moléculas de DNA que sejam complementares ao RNA nela presente, por isso que ela é a guia, né? Ela tem um recado. Essa sequência será transcrita, gerando RNA, aquela sequência que foi retirada lá do vírus, ela vai ser transcrita, então, gerando um RNA chamado de cRNA, que vai guiar a Cas9, levando ao combate específico do patógeno, sem afetar as sequências genéticas da própria bactéria, porque ela vai procurar a complementariedade de bases. Então, o RNA transcrito a partir daquele DNA que era da bactéria, ela vai procurar o que complementa ela, né? No processo que a gente viu ainda lá, onde DNA era transcrito em RNA e depois traduzido. Então, nesse passo onde o DNA é transcrito em RNA, a gente tem esse cRNA que vai levar a enzima que corta, que é a Cas9, até a sequência genética do vírus e não prejudica-se a sequência genética da bactéria. E aí vai surgir uma outra molécula de RNA que vai atuar juntamente com a cRNA, que é a molécula conhecida como tRA-RNA, que quando elas ficam conjuntas se transforma em tRA, cRNA, esse nome todo. Quem descobriu essa molécula que faltava, a tRA-RNA, foi então Emmanuelle Charpentier em 2011, e aí ela entrou em contato com a Jennifer Doudna, que já trabalhava com CRISPR, então relatando que ela conseguiu identificar um RNA que trabalhava em conjunto. Então aí era o que faltava, né, para que ficasse elucidado e conseguisse então fazer a reprodução em laboratório do comportamento da bactéria, desse tipo de corte, né, de DNA que acontece na bactéria. Então, no final de 2012, foi apresentada a técnica de edição genética chamada de CRISPR-Cas9, ou simplesmente CRISPR,
que é uma estratégia baseada em uma endonuclease guiada por RNA. A endonuclease, no caso, é a Cas9, que faz o corte dos nucleotídeos, só que ela precisa ser guiada, ela tem que ser levada por alguém, e é por uma molécula de RNA. Então, essa molécula de RNA, né, que na verdade são duas moléculas associadas de RNA, ela tem a sequência que vai combinar, né, que vai complementar a sequência de DNA que deve ser cortada. Então, ela vai procurar se associar essa sequência de DNA e fazer o corte. Aqui é um esquema bem didático de como que funciona essa ferramenta, nesse processo do CRISPR. Então, nós temos aqui uma célula, lá no núcleo a gente tirou então o cromossomo e tirou dela uma sequência de DNA. Então, os cientistas recortam esse material genético com a ajuda do CRISPR, técnica do CRISPR. Então, com a ajuda dessa região, desse locus gênico que tem na bactéria, que consegue incorporar material genético de outro organismo, vai lá, faz o recorte desse material genético. Aí, 3. O RNA, como funciona? O RNA é usado como transportador capaz de reconhecer a molécula de DNA que os pesquisadores querem editar. Então, eu peguei uma sequência correta do que eu quero, do que eu estou procurando, foi transcrita em RNA, né, com a técnica do CRISPR. Agora ele consegue achar em um outro material genético essa mesma sequência. Então, ela vai encontrar, né, pela complementariedade de bases, e vai recortar essa região que ela quer editar. Então, aqui a gente tem a proteína Cas9, aqui a gente tem o DNA que foi retirado, que foi recortado pela proteína Cas9, e o RNA aqui. Então, o RNA se junta à proteína Cas9 para começar a editar a fita de DNA, já que ele é complementar a essa fita. Aqui a tesourinha mostra, né, o símbolo aqui da proteína que consegue fazer o corte. Então, as tesouras de proteína Cas9, guiadas pelo RNA, buscam a sequência específica e recorta. Com isso, é possível mudar de que forma? Silenciando ou reparando essa região que foi cortada, de interesse do cientista guiado pelo RNA transportador. Então, eu tinha um endereço, que foi transcrito em RNA lá no início. Esse endereço, então, foi dado através do RNA para guiar a Cas9 até o lugar onde ela deveria fazer esse corte. A partir desse corte, eu posso deixar essa região livre desse pedaço, silenciando um gene, nocauteando ele, né? Ou eu posso inserir alguma outra sequência aqui nessa região que foi recortada. Posso induzir um sistema de reparo, né? Para reparar alguma mutação naquela sequência, por exemplo. Aqui, ó, tá o link, tá de onde eu retirei essa imagenzinha, depois eu vou repassando para vocês. Então, aqui a gente tem de rosa a proteína Cas9, que consegue fazer o corte nas sequências de DNA, e aqui a gente vai ter a sequência de RNA guia. Então, a gente tem esse RNA que está conduzindo a Cas9 até a região que ele se combina com o DNA para fazer o corte. Então, tá vendo aqui as tesourinhas, é a região onde ela vai fazer o corte, baseado na sequência específica do RNA guia, que vai se combinar com essa sequência de DNA. Só voltar aqui, ó. Aí aqui, ó, a gente consegue ver a união das duas moléculas, da TRAC-RNA com a cRNA. Nossa, trava a língua. Para que serve? Para que então vai utilizar isso? Para inativar genes, como eu falei para vocês, ou para inserir elementos nesse material genético, inserir elementos diferentes, né, de outras espécies ou da mesma espécie, né, com o intuito de
de causar uma mutação algumas vezes para estudo, ou de retirar uma mutação. Eu posso silenciar também o gene, fazer um silenciamento gênico, posso fazer mapeamento gênico e outras aplicações que a gente depois vai ver um pouquinho. Então, nós vamos utilizar isso na agricultura, por exemplo, para produzir plantas mais resistentes à seca, a diversos patógenos como vírus, bactérias, fungos, né? Resistentes a diversos tipos de pragas, a estresse, por exemplo, estresse hídrico, né? Que seria a seca aqui no caso, estresse alcalino. Na indústria, nós vamos utilizar esse para produzir biomateriais, biocombustíveis, biologia sintética. Na biologia sintética, por exemplo, a gente vai produzir plantas em laboratório, por exemplo. Na saúde, na terapia gênica, produção de fármacos e xenotransplantes. Posso fazer o transplante, a gente vai ver lá na frente, de órgãos que vão ser gerados em animais e aí transferidos para o ser humano. É o que a gente chama de xenotransplante. Então, a gente pode produzir esses órgãos a partir da edição genética pelo CRISPR. Então, o que já foi feito até agora. Então, vou citar aqui para vocês 10 acontecimentos, né, que já foram feitos, 10 estudos que já conseguiram ser feitos a partir do CRISPR. Então, a cura de condição cardíaca hereditária, né, essa pesquisa foi realizada em embriões humanos, e aí gerou-se embriões saudáveis, mas esses embriões eles não são implantados, né? Então não gera, não vai nascer uma pessoa ali. Ele conseguiu evitar a replicação de HIV em animais, estudos de câncer de pulmão em humanos também ele conseguiu reverter o diabetes em camundongos, produção de órgãos humanos em suínos, conseguiu produzir pâncreas humano em suínos para fazer o xenotransplante, conseguiu se fazer a edição do RNA, que é o silenciamento gênico, ao invés da gente ir lá no DNA e mudar a sequência dele, ou tirar aquele gene que está mutado, por exemplo, causando alguma doença, a gente vai fazer a edição no RNA. Então, depois que passa de DNA, que é transcrito para RNA, a gente vai lá nesse transcrito, então, e silencia ele. Também foi possível produzir porcos resistentes ao vírus da síndrome reprodutiva respiratória suína, a doença que ataca suínos. Então, conseguiu produzir porcos resistentes a esse vírus, né? Correção de uma mutação causadora da doença da imunodeficiência rara, só que em camundongos. Correção também de mutação causadora da distrofia muscular de Duchenne, experimento também em camundongos, e cura para hemofilia B, que também aconteceu em camundongos. Agora eu vou colocar um videozinho para vocês, e a pergunta que eu quero que vocês cheguem é até onde a humanidade quer chegar com esse tipo de manipulação genética. Quais são os benefícios e o que pode ser de malefício da utilização dessas técnicas. Todos têm o seu próprio DNA. Para o ser humano, manipular esse código genético pode ser a chave para inúmeras melhorias. Aumentar a produção de alimentos, prevenir doenças, viver mais e com melhor qualidade. Mais recentemente, o homem chegou a desenvolver maneiras para editar o código diretamente. O problema é que, até agora, fazer isso ainda era muito caro e demorado. Mas isso está mudando muito rapidamente, graças a uma descoberta revolucionária de cientistas dos Estados Unidos. Tudo começou com a observação de uma guerra entre vírus e bactérias.
Os vírus inserem material genético dentro das bactérias para enfraquecê-las. Algumas vezes, essas bactérias conseguem resistir, graças a um sistema antivírus só delas. A bactéria salva parte do DNA do vírus dentro do seu próprio DNA e, com a ajuda de uma proteína, consegue editá-lo para se salvar. Os cientistas descobriram como funciona esse truque e aprenderam a repetir em laboratório. Com isso, podem editar o DNA de plantas, animais e até seres humanos. O CRISPR, como se chama essa técnica, é extremamente preciso. É possível mudar uma única letra entre centenas de milhares. Isso já pode fazer uma grande diferença. Mutações de uma única letra podem causar problemas graves, por exemplo. As aplicações são infinitas. Um estudo recente, que usou o CRISPR contra a AIDS, mostrou que é possível reduzir o material genético viral dentro das células brancas do sangue. O CRISPR também tem potencial para acabar com tumores dos mais variados, assim como problemas genéticos como o daltonismo e a síndrome de Down. Uma equipe chinesa já começou a testar a técnica em pessoas com câncer de pulmão, modificando seu sistema imunológico. Um biólogo brasileiro da Unesp está usando o CRISPR para alterar mosquitos Aedes aegypti. No futuro, ele quer produzir insetos resistentes a vírus como o da Zika. Ao mesmo tempo que o CRISPR pode trazer uma grande melhoria para a humanidade, ele levanta uma importante discussão ética. Quais são os limites para a edição do DNA? Com o CRISPR podemos editar e escolher a cor dos olhos do bebê, da pele e ter bebês sempre saudáveis. Mas devemos fazê-lo? O CRISPR abre espaço para a criação de humanos transgênicos. Com o CRISPR quase tudo é possível. Agora, a humanidade precisa decidir aonde quer chegar. Beleza, então aí é a reflexão que eu quero que vocês façam para a gente fazer a atividade, então, que vai impressa para vocês, né? Quero que vocês façam algumas pesquisas, tem os links lá na atividade, de onde eu tirei cada textinho que vocês vão ler, né? São trechos, mas se vocês quiserem ler todo o texto, fiquem à vontade. Também vou mandar para vocês os links de onde eu tirei toda a pesquisa, para vocês poderem ler, tá? E façam a tarefinha, não se esqueçam que a tarefinha é só respostinha, tá? Relatório e postem lá no fórum do GR8 até o dia 10. Dúvidas, é só deixar para mim lá no fórum ou a gente conversa no dia da nossa aula online. Falou? Um abração, um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.